Oi, tudo bem com você? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Yolanda. Tenho 78 anos e vou contar a minha história para vocês hoje. Prepare-se, pois você irá se surpreender com a minha história. Vai fazer você refletir. Vai fazer você ficar de boca aberta. Peço que você assista o vídeo até o final, para você entender direitinho como tudo aconteceu. Mas antes, já inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito. E me fala de qual cidade você nos assiste. Qual é o seu estado? Quero saber até aonde o nosso canal está chegando. Não fica com preguiça de deixar o like, compartilha e deixa o seu comentário aqui embaixo. Você fazendo isso ajudará demais o nosso canal. Afinal de contas, como diz o velho ditado, uma andorinha só não faz verão. Então bora, suas lindas e seus lindos da vovó. Quero ver a ajuda de vocês, hein? Não vão me decepcionarem. Conto com vocês. Tem histórias que a gente carrega em silêncio a vida inteira. Tem verdades que doem tanto que preferimos enterrar no fundo da alma. Mas chega um momento que o silêncio pesa mais que a revelação. E é sobre isso que vou falar agora. Sobre promessas que nunca foram cumpridas. Sobre amor que era só palavra. Sobre o dia que descobri que meu casamento era uma mentira, desde o primeiro segundo. Casei virgem, pura, cheia de sonhos. Ele jurava amor eterno, falava de futuro, pintava uma vida linda. Mas quando fechamos a porta do quarto pela primeira vez, ele não conseguiu me tocar. E não foi só naquela noite, foram meses. Meses de rejeição silenciosa, de dormir lado a lado como estranhos, de perguntas sem resposta, até o dia que encontrei as cartas de outro homem. E ali desmoronou tudo que eu acreditava ser verdade. Essa história não é fácil de contar, mas precisa ser contada, porque tem gente vivendo exatamente isso agora, presa numa mentira, aceitando migalhas, achando que o problema é você. E não é. Nunca foi. Se você sente que algo não está certo, se inscreve aqui agora. Porque o que vou revelar pode mudar a forma como você enxerga sua própria vida. Tinha apenas 19 anos quando o conheci na festa da igreja. Ele chegou com aquele sorriso que parecia prometer o mundo inteiro. Disse meu nome de um jeito que nunca tinha escutado antes, como se cada sílaba carregasse um peso de eternidade. Meu coração bateu mais forte, confesso. Naquela época, a gente acreditava em tudo o que os olhos prometiam. E os olhos dele prometiam demais. Foram 3 meses de conversas na varanda, sempre com minha mãe por perto, porque era assim que as coisas funcionavam. Ele falava de futuro, de casa própria, de filhos correndo pelo quintal. Pintava quadros tão bonitos que eu conseguia ver cada detalhe. A voz dele era firme quando dizia que eu seria a mulher da vida dele. E eu, boba, acreditei em cada palavra que saía daquela boca. O pedido de casamento veio num domingo depois da missa. Ajoelhou na frente do meu pai e pediu minha mão com uma seriedade que convenceu toda a família. Meu pai, homem rígido e desconfiado, apertou a mão dele e disse que sim. Minha mãe chorou de alegria. Minhas irmãs já planejavam o vestido. E eu flutuava numa nuvem de ilusão que parecia sólida como chão de pedra. Os preparativos do casamento tomaram conta de tudo. Bordei o enxoval com minhas próprias mãos, ponto por ponto, sonhando com cada noite que viria. As vizinhas comentavam como eu tinha dado sorte de encontrar um homem tão trabalhador e bonito. Ele visitava todo fim de semana, sempre educado, sempre gentil. Segurava minha mão com delicadeza, como quem segura algo precioso, mas nunca passou disso. Achei estranho no começo, confesso. Outras moças contavam em segredo sobre beijos roubados, abraços mais apertados, aquela tensão que fica no ar quando 2 corpos querem se aproximar. Com ele, nada disso acontecia. Quando perguntei, ele sorriu e disse que estava me respeitando, que queria esperar o casamento para me tocar de verdade. E aquilo soou tão nobre, tão puro, que me senti até culpada por ter duvidado. O casamento foi lindo, vestido branco, igreja cheia, promessas feitas diante de Deus e de todos. Quando ele me beijou no altar, foi rápido, quase tímido. Pensei que fosse vergonha por estarmos diante de tanta gente.
A festa terminou tarde e finalmente ficamos sozinhos. Era a hora que toda noiva espera. Aquele momento que marca o começo de tudo. Mas quando fechei a porta do quarto e olhei para ele, vi algo nos olhos dele que não consegui decifrar. Era medo, talvez. Ou era outra coisa. Algo que meu coração ainda não queria entender. E você? Já percebeu os sinais que preferiu ignorar porque a esperança falava mais alto? Deixa aqui embaixo como foi. A lua entrava pela janela do quarto e iluminava a cama que eu tinha arrumado com tanto carinho. Lençóis brancos, travesseiros fofos, tudo cheirando a alfazema. Esperei que ele se aproximasse, que me abraçasse, que fizesse o que todo marido faz na primeira noite. Mas ele ficou parado perto da porta, olhando para o chão. O silêncio pesava tanto que parecia sugar o ar do ambiente. Dei o primeiro passo, me aproximei devagar, coloquei a mão no braço dele e sorri. Tentei transmitir calma, mostrar que estava ali, que era a mulher dele agora. Ele levantou o rosto e vi suor na testa. As mãos tremiam. Disse que estava cansado, que tinha sido um dia longo. Pediu para a gente apenas dormir. E dormimos, lado a lado, sem nos tocar, como dois estranhos dividindo o mesmo espaço. Acordei de madrugada e olhei para ele. Dormia virado para o lado oposto, o corpo todo tenso, mesmo no sono. Meu peito apertou. Pensei que talvez fosse nervosismo, que no dia seguinte as coisas seriam diferentes. Mas não foram. Passaram-se dias, semanas, e nada mudava. Ele saía cedo para o trabalho, voltava tarde, jantava em silêncio e ia dormir. A casa estava cheia de móveis, de louças, de tudo que um lar precisa. Menos do que realmente importava. Tentei conversar. Perguntei se tinha algo errado comigo, se eu não era o que ele esperava. Ele negava, dizia que me amava, que eu era perfeita. Mas as palavras não casavam com os gestos. Amor sem toque é como planta sem água. Vai murchando aos poucos até virar só a lembrança do que poderia ter sido. E eu estava murchando por dentro, sem entender o que tinha feito de errado. Minha mãe perguntava quando viriam os netos. Minhas irmãs faziam piadinhas sobre a vida de casada. As vizinhas olhavam com aquela curiosidade fingida, querendo saber se eu estava feliz. E eu mentia, sorria, inventava histórias, fingia que tudo ia bem. Porque admitir a verdade seria expor uma ferida que nem eu mesma sabia como tratar. Era mais fácil esconder do que explicar o que não tinha explicação. Os meses foram passando e a distância entre nós só aumentava. Dormíamos na mesma cama, comíamos na mesma mesa, dividíamos o mesmo teto. Mas éramos dois desconhecidos presos num contrato que nenhum dos dois sabia como quebrar. Eu rezava toda noite pedindo para Deus mudar aquilo. Pedia um milagre, uma transformação, qualquer coisa que fizesse daquele casamento o que deveria ser desde o início. Mas o céu parecia surdo para o meu desespero silencioso. Já viveu numa situação onde o problema era tão grande que você preferiu fingir que não existia? Conta aqui como lidou. Foi no 8º mês de casamento que encontrei as cartas. Estava arrumando o armário quando uma caixa de sapatos caiu do alto da prateleira. Abri sem pensar muito, achando que fossem documentos ou fotografias antigas. Eram cartas, dezenas delas, todas escritas pela mesma pessoa. Um nome masculino que eu não conhecia. E todas endereçadas para o meu marido. Minha mão tremeu quando peguei a primeira. Li as primeiras linhas e senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Eram palavras de amor, declarações intensas, saudades descritas com uma paixão que eu nunca tinha recebido. Aquele homem falava do meu marido de um jeito que eu jamais conseguiria falar. Com intimidade, com desejo, com uma verdade que doía mais que qualquer mentira. Sentei no chão do quarto e li todas, uma por uma. Cada carta era uma facada. Descobri que eles se conheceram anos antes de mim, que tinham vivido algo escondido, proibido, impossível naquela época, que ele tinha tentado escapar daquilo se casando comigo, tentado se consertar, se encaixar, ser o que todo mundo esperava que fosse. E eu tinha sido apenas a ferramenta que ele escolheu para tentar apagar quem realmente era. A raiva veio primeiro, depois a vergonha. E, por último, uma tristeza tão profunda que parecia não ter fundo. Não era a raiva dele por não me amar.
Era raiva por ter me usado, por ter transformado minha vida numa mentira, por ter roubado de mim a chance de encontrar alguém que me quisesse de verdade. Fiquei ali sentada, cercada de cartas e de uma verdade que destruía tudo que eu tinha acreditado. Quando ele chegou em casa, as cartas estavam espalhadas na mesa da cozinha. Entrou, viu e ficou branco como um lençol. Não tentou negar, não tentou explicar, só baixou a cabeça e ficou em silêncio. Perguntei por que tinha casado comigo, por que tinha feito aquilo, e a resposta dele foi a coisa mais covarde que já escutei na vida. Disse que pensou que conseguiria mudar, que achava que casar comigo ia curar o que tinha dentro dele. Gritei pela primeira vez desde que nos conhecemos. Disse que eu não era remédio, não era solução, não era objeto para consertar a vida de ninguém. Disse que tinha desperdiçado meses da minha vida esperando por algo que jamais viria. E ele chorou. Pediu perdão. Disse que nunca quis me machucar. Mas o que adianta não querer quando o resultado é o mesmo? A dor estava ali, viva, latejando, sangrando, e nenhum pedido de desculpa ia estancar aquela ferida. Você já descobriu uma verdade que mudou tudo o que acreditava? Como reagiu quando o chão sumiu? Passei a noite acordada olhando para o teto. Ele dormiu no sofá da sala. Ou fingiu que dormiu. Não sei e não me importei. Minha cabeça girava em círculos tentando entender como tinha chegado até ali. Cada lembrança agora tinha outro significado. Cada gesto gentil era uma mentira disfarçada. Cada promessa era uma ilusão construída em cima da minha ingenuidade. De manhã cedo, antes do sol nascer, fui até a casa da minha mãe. Bati na porta e quando ela abriu, desabei. Contei tudo. As cartas, a verdade, o casamento vazio. Ela ficou em silêncio por muito tempo. Depois suspirou fundo e disse algo que nunca vou esquecer. Disse que já desconfiava, que tinha visto algo no olhar dele que não batia, mas que tinha calado porque queria me ver feliz. Fiquei revoltada. Como assim já desconfiava? Por que não disse nada? Ela respondeu que mãe não controla coração de filha, que eu estava tão apaixonada, tão certa, que qualquer palavra contrária seria vista como inveja ou maldade. E tinha razão. Se ela tivesse falado algo naquela época, eu teria defendido ele com unhas e dentes. Teria cortado relação com quem duvidasse do meu amor. Porque a gente só enxerga a verdade quando está pronta para vê-la. Voltei para casa no fim da tarde. Ele estava sentado na varanda, esperando. Disse que precisávamos conversar, sentar e decidir o que fazer dali para frente. Concordei, não porque queria, mas porque não tinha mais força para fugir. Sentamos um de frente para o outro e pela primeira vez desde o casamento, conversamos de verdade, sem máscaras, sem fingimentos, cru e doloroso. Perguntei se ele ainda tinha contato com aquele homem das cartas. Disse que não, que tinha encerrado tudo antes de me pedir em casamento, que tinha acreditado que conseguiria viver uma vida normal, uma vida aceita, uma vida que não trouxesse vergonha para a família, mas que estava morrendo por dentro, que cada dia era uma luta contra si mesmo e que eu não merecia viver presa naquele jogo cruel do destino. Disse a ele que tinha razão numa coisa. Eu não merecia. Não merecia ser a experiência de ninguém. Não merecia ser o plano B de uma vida que nunca daria certo. Disse que ia embora, que ia anular o casamento, que cada um precisava seguir o próprio caminho, mesmo que isso significasse enfrentar o julgamento do mundo inteiro. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, vi alívio nos olhos dele. Um alívio triste, mas real. Quando foi a última vez que você teve uma conversa difícil que precisava acontecer? O que mudou depois? A notícia da separação espalhou como fogo em mato seco. Na época, casamento desfeito era escândalo. Era vergonha para as duas famílias. Assunto de fofoca nas rodas de conversa. Motivo de dedo apontado na rua. Ninguém queria saber o motivo de verdade. Só queriam julgar. E julgaram. Com força. Com crueldade. Com uma violência disfarçada de preocupação cristã. Meu pai quase não falou comigo por meses. Dizia que eu tinha manchado o nome da família. Que tinha desistido fácil demais. Que todo casamento passa por dificuldades e que eu deveria ter lutado. Mas como lutar contra algo que nunca existiu? Como consertar o que nasceu quebrado? Tentei explicar,
mas as palavras morriam na garganta, porque a verdade completa era pesada demais para ser dita em voz alta naquela época. Minhas irmãs ficaram divididas. Uma me apoiou em segredo, longe dos olhos do pai. A outra disse que eu era egoísta, que estava pensando só em mim, que deveria ter tentado mais. Tentado o quê? Forçar alguém a me amar? Obrigar um homem a ser o que não era? Engolir a humilhação e fingir felicidade pelo resto da vida? Não. Eu já tinha fingido demais. Já tinha vivido mentira demais. Não ia continuar por orgulho ou por medo do que os outros iam pensar. Voltei para a casa dos meus pais por algumas semanas. Dormi no mesmo quarto de quando era solteira. Olhava pela janela e via as vizinhas cochichando. Via os olhares atravessados. Via a pena misturada com desprezo. Mas também vi algo que não esperava. Vi outras mulheres se aproximando, em segredo, com histórias parecidas, casamentos vazios, maridos ausentes, vidas presas em aparências que enganavam o mundo, mas não enganavam o próprio coração. Uma delas me contou que o marido nunca a tocou direito. Outra disse que descobriu traições aos montes, mas não podia sair porque dependia financeiramente dele. Outra vivia com um homem violento que quebrava tudo quando bebia. Mas a família dizia para ela ter paciência, que homem é assim mesmo. E ali, naquelas conversas sussurradas, entendi que não estava sozinha, que minha dor era apenas uma gota num oceano de sofrimentos silenciosos que ninguém tinha coragem de nomear. Decidi que não ia viver daquele jeito. Não ia me tornar mais uma mulher envelhecida e amarga, carregando um peso que não era meu. Tinha apenas 20 anos. Tinha direito de recomeçar. Tinha direito de buscar felicidade de verdade. Então juntei minhas poucas coisas, pedi dinheiro emprestado para uma prima e fui para a cidade grande. Sozinha, assustada, mas livre, finalmente livre. Você já precisou escolher entre a própria felicidade e a opinião dos outros? O que pesou mais na decisão? A cidade grande me engoliu. No começo parecia um monstro pronto para me destruir. Ruas cheias de gente correndo, barulho por todos os lados. Ninguém olhava para ninguém. Ninguém perguntava se você estava bem. Mas foi justamente nesse anonimato que encontrei paz. Ali, ninguém sabia do meu passado. Ninguém me julgava. Eu era apenas mais uma tentando sobreviver. Consegui emprego numa fábrica de tecidos. Trabalho duro, mãos calejadas, horas em pé. Mas o salário vinha no fim do mês e aquilo era meu. Ninguém me dava. Ninguém controlava. Eu mesma decidia como gastar. Aluguei um quartinho numa pensão de mulheres. Pequeno, simples, mas era meu. Deitava na cama à noite e, mesmo cansada, dormia em paz. Porque paz não vem de conforto. Vem de saber que você está no lugar certo, mesmo que seja o mais difícil. Fiz amizades aos poucos. Mulheres que também tinham fugido de alguma coisa. Algumas de casamentos ruins. Outras de pais violentos, outras simplesmente querendo viver sem precisar casar para ter valor. A gente se juntava nos domingos e dividia comida, histórias e risos. Risos verdadeiros, aqueles que vêm de dentro e que eu não sentia há muito tempo. Foi ali que entendi o que era sororidade, antes mesmo de conhecer essa palavra. Conheci também um senhor que tinha uma biblioteca comunitária. Ele me emprestava livros e a gente conversava sobre tudo. Política, história, filosofia. Coisas que eu nunca tinha discutido antes porque mulher não precisava saber dessas coisas, diziam. Mas eu queria saber. Queria entender o mundo. Queria expandir a mente. E cada livro que lia era como abrir uma janela num quarto que tinha vivido fechado a vida inteira. Foi nessa época que recebi uma carta do meu ex-marido. Ele dizia que tinha ido embora também, que tinha assumido quem era e enfrentado as consequências, que a família tinha o renegado, que estava vivendo escondido, mas vivendo honesto pela primeira vez. Pedia perdão de novo, não esperava resposta. Só queria que eu soubesse que tinha aprendido com o erro, que jamais faria aquilo com outra pessoa. E que torcia pela minha felicidade. Não respondi, não porque guardasse raiva, mas porque aquele capítulo estava fechado. Ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu. Não precisávamos mais estar conectados. O perdão tinha acontecido no dia que decidi ir embora. Porque perdoar não é esquecer. É deixar de carregar o peso do que aconteceu.
É soltar a corda que te prende ao passado e caminhar leve para o futuro. E eu estava caminhando. Devagar, mas estava. Quando você finalmente se libertou de algo que te prendia, como foi respirar depois? 2 anos se passaram. Eu já não era mais aquela moça assustada que chegou na cidade grande. Tinha ganhado confiança. Aprendi a andar de ônibus sozinha, a negociar o salário, a dizer não quando precisava. Pequenas vitórias que construíam uma nova versão de mim. Uma versão que eu gostava mais. Uma versão que não pedia permissão para existir. Foi num baile da fábrica que conheci Severino. Nome simples, homem simples. Trabalhava como marceneiro e tinha mãos calejadas de tanto trabalhar com madeira. Conversamos a noite inteira. Não sobre casamento ou futuro, mas sobre coisas pequenas. Sobre o cheiro da serragem. Sobre o gosto do café sem açúcar. Sobre a saudade da roça que os dois carregavam. E tinha algo diferente ali. Algo verdadeiro, sem pressa, sem pressão. Começamos a nos encontrar aos domingos, caminhadas no parque, conversa fiada. Às vezes ficávamos em silêncio, e não era estranho, era confortável. Porque silêncio entre 2 pessoas que se entendem não pesa. Ele sabia da minha história. Contei tudo desde o começo. Esperava que saísse correndo, mas ficou. Disse que o passado era passado e que o que importava era quem eu era agora. E quem eu era agora era alguém que tinha sobrevivido. Alguém forte. Não foi paixão avassaladora. Não foi amor de novela. Foi algo mais profundo. Foi parceria. Foi respeito. Foi olhar para o outro e pensar: com você, eu consigo enfrentar o que vier. E quando ele me beijou pela primeira vez, senti o que nunca tinha sentido antes. Desejo, vontade, aquela eletricidade que percorre o corpo e acorda cada célula. E entendi finalmente o que tinha perdido no meu primeiro casamento. E também entendi que valeu a pena esperar. Namoramos por 3 anos antes de casar. Dessa vez não teve pressa. Não teve pressão da família. Casamos numa cerimônia pequena, só com amigos próximos, sem vestido de noiva caro, sem festa grande, mas com verdade, com vontade, com amor de verdade. E quando chegou a noite de núpcias, não teve medo, não teve distância, teve entrega, teve conexão, teve tudo que um casamento deveria ter desde o início. Tivemos 3 filhos, uma vida simples, mas cheia. Severino nunca foi homem de grandes palavras, mas mostrava amor todo dia. No café preparado de manhã, na mão estendida quando eu precisava, no abraço apertado antes de dormir. E foi com esse homem que envelheci, que construí uma vida de verdade, que aprendi o que é amar e ser amada. Não na fantasia, mas na realidade crua e bela do dia a dia. Você já encontrou algo real depois de viver na ilusão? Como soube que era diferente dessa vez? Olhando para trás agora, com tantos anos vividos, entendo que aquele primeiro casamento não foi um erro. Foi um aprendizado disfarçado de tragédia. Me ensinou a não me contentar com migalhas. Me ensinou que amor verdadeiro não machuca, não humilha, não usa. Amor verdadeiro te faz crescer, te respeita, te escolhe todo dia. E isso não se negocia, não se aceita menos, nunca. Meu ex-marido morreu há alguns anos. Soube por acaso, numa conversa de conhecidos. Viveu sozinho a vida toda. Nunca assumiu publicamente quem era, mas também nunca mais enganou ninguém. Não senti tristeza, não senti raiva. Senti apenas uma pontada de compaixão por tudo que ele não pôde viver, por todo o amor que escondeu, por toda a felicidade que abriu mão por medo do julgamento alheio. Penso nas mulheres que conheci ao longo da vida. Aquelas que ficaram presas em casamentos mortos, que envelheceram ao lado de homens que não as amavam, que preferiram a segurança falsa das aparências ao risco da liberdade. Não a julgo. Cada uma faz as escolhas que consegue fazer com as ferramentas que tem. Mas agradeço todos os dias por ter tido coragem de sair, de recomeçar, de me dar uma segunda chance. Severino faleceu faz 5 anos, 52 anos de casamento. Mais da metade da minha vida ao lado dele. Não foi perfeito. Tivemos brigas, desentendimentos, momentos difíceis. Mas foi real, foi honesto, foi construído em cima de verdade. E quando ele partiu, chorei com a dor de quem perde um pedaço de si.
mas também sorri com a gratidão de quem viveu um amor completo. Um amor que valeu cada segundo. Hoje tenho 87 anos. Cabelos brancos, mãos enrugadas, corpo cansado, mas alma em paz. Olho para minha vida e vejo duas histórias diferentes. A primeira, curta e dolorosa. A segunda, longa e verdadeira. E entendo que a primeira foi necessária para a segunda acontecer. Foi o fogo que me forjou. Foi a dor que me ensinou. Foi o tombo que me fez levantar mais forte. Conto essa história não para julgar ninguém. Não para dizer que sei o caminho certo. Mas para que outras mulheres saibam que é possível recomeçar. Que não precisa aceitar o que não te completa. Que ter coragem de ir embora não é fraqueza. É força. É amor próprio. É respeito por si mesma. E que lá na frente, quando olhar para trás, você vai agradecer por ter escolhido você. Por ter escolhido a verdade. Por ter escolhido viver. E na sua vida. Que escolha difícil você fez que hoje olha para trás e agradece? As pessoas me perguntam se guardei mágoa de tudo que passei. Se ainda penso naqueles meses de casamento vazio. Se ainda dói quando lembro. E a resposta é não. Não dói mais. Porque dor que ensina deixa de doer e vira sabedoria. Vira lição. Vira algo que você usa para não tropeçar na mesma pedra. E eu usei. Usei para ensinar minhas filhas. Usei para aconselhar amigas. Usei para me tornar quem sou. Tem uma coisa que aprendi e que quero deixar bem claro. Ninguém é obrigado a continuar onde não é feliz. Nem por Deus, nem por família, nem por promessa feita. Porque promessa feita em cima de mentira não vale. Porque juramento quebrado pela metade já estava quebrado antes. Porque você não deve lealdade a quem te usou. Deve lealdade a si mesma. E isso não é egoísmo. É sobrevivência. Outra coisa que descobri é que felicidade não vem pronta. Não cai do céu. Não aparece na porta de casa. Você constrói. Todo dia. Com as escolhas que faz. Com as pessoas que aceita perto. Com o que tolera. E com o que recusa. Cada decisão é um tijolo. E no fim, você olha para trás e vê se construiu uma prisão. Ou um lar. Depende só de você. Vejo tantas mulheres hoje ainda vivendo o que vivi. Presas em relacionamentos que não as completam. Aceitando migalhas e chamando de amor. Achando que é normal não ser tocada. Que é normal não ser vista. Que é normal viver na sobra de alguém. E não é. Nunca foi. Nunca vai ser. Se você está lendo isso e se reconheceu em algum pedaço da minha história, escuta bem. Você merece mais. Muito mais. Não estou dizendo que é fácil sair. Não estou dizendo que não vai doer. Vai doer. Vai ser difícil. Vão te julgar. Vão te abandonar. Vão dizer que você errou. Mas do outro lado da dor, tem vida. Tem liberdade. Tem a chance de recomeçar de verdade. E vale a pena. Cada lágrima derramada vale a pena quando você finalmente respira fundo e sente que está viva de novo. Que está inteira de novo. Minha história teve final feliz porque eu escolhi isso. Porque não aceitei viver pela metade. Porque tive coragem de rasgar o roteiro que escreveram para mim e escrever o meu próprio. E você pode fazer o mesmo. Não importa a idade. Não importa quanto tempo já passou. Não importa quantas pessoas vão desaprovar. O que importa é que no fim da vida, quando você fechar os olhos pela última vez, possa sorrir e dizer: eu vivi. De verdade. Sem mentiras, sem medo, eu vivi. Que história você está escrevendo agora? É a que você quer viver ou a que os outros querem que você viva? E agora? Depois de tudo que contei, o que fica? Fica a certeza de que ninguém merece viver na sombra de uma mentira. Fica a coragem de olhar para a própria vida e ter honestidade de admitir quando algo não está certo. Fica a força que vem de dentro quando você decide que merece mais, muito mais. Quantas pessoas estão agora mesmo dormindo ao lado de alguém que não as ama de verdade? Quantas estão aceitando migalhas e chamando de compromisso? Quantas estão morrendo aos poucos por dentro porque não têm coragem de ir embora? Se você é uma dessas pessoas, escuta bem o que vou dizer. A vida é curta demais para ser desperdiçada. Curta demais para viver metade do que você poderia viver. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que não vai doer. Mas estou dizendo que vale a pena.
Do outro lado do medo tem liberdade. Do outro lado da dor tem recomeço. Do outro lado da mentira tem a chance de viver uma verdade que realmente vale a pena. E você merece isso. Merece ser amada de verdade, ser tocada, ser desejada, ser escolhida todo dia. Olho para trás agora e agradeço por ter tido coragem. Agradeço por não ter me conformado. Agradeço por ter escolhido eu mesma quando ninguém mais estava me escolhendo. Porque foi essa escolha que me trouxe até aqui. Que me deu 52 anos de um amor verdadeiro. Que me ensinou que felicidade não é sorte. É decisão. É coragem. É não aceitar menos do que você merece. Então a pergunta que fica é: o que você vai fazer com a sua história? Vai continuar escrevendo um roteiro que não te pertence? Ou vai ter coragem de rasgar tudo e começar de novo? A caneta está na sua mão. Sempre esteve. E o tempo está passando. Não deixa a vida toda passar antes de decidir viver de verdade. Porque quando chegar o fim, a única coisa que vai importar é se você teve coragem de ser feliz. Se você teve coragem de escolher você. E você? Está vivendo a vida que quer ou a vida que os outros esperam? Me conta aqui embaixo. Bom, chegamos ao fim dessa história que marcou minha vida para sempre. Vou resumir rapidinho para você que acabou de chegar ou quer relembrar. Casei aos 19 anos com um homem que jurava amor eterno, mas nunca conseguiu me tocar. Passei meses tentando entender o que estava errado, até que encontrei cartas de outro homem e descobri a verdade. Ele tinha se casado comigo tentando esconder quem realmente era. Eu era só a ferramenta que ele usou para tentar se consertar. Tive coragem de ir embora. Enfrentei o julgamento da família, das vizinhas, de todo mundo. Fui para a cidade grande sozinha. Trabalhei duro. Reconstruí minha vida. Conheci Severino, um homem de verdade, que me amou de forma completa por 52 anos. Tive 3 filhos. Uma vida simples, mas verdadeira. E aprendi que recomeçar não é fraqueza, é força, é amor próprio. É escolher você mesma quando ninguém mais está escolhendo. Antes de você ir embora, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve aqui no canal. Aperta o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixa um like se você acredita que todo mundo merece ser feliz de verdade. E compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir isso agora. Porque tem gente sofrendo em silêncio, achando que está sozinha, e não está. E olha, vou deixar outro vídeo aqui no final que também vai te fazer pensar. Não vai embora ainda não. Fica mais um pouquinho comigo. Porque essas histórias são para fortalecer, para ensinar, para mostrar que sempre dá para recomeçar. Não importa quantos anos você tem. Não importa quanto tempo já passou. O importante é ter coragem de escolher a verdade. Tchau, tchau, meu bem. Um beijo no coração de cada um. E lembra, você merece ser feliz. De verdade. Sempre mereceu. Beijão e fiquem com Deus.